Gostaria, em primeiro lugar, de registrar, fazer os devidos registros da ausência do meu amigo, conselheiro José Cláudio de Souza Filho, que está impossibilitado de comparecer à sessão de hoje, estimando as melhoras. Começarmos a nossa sessão de número, Mirtio, a 29ª de 2016. E começamos pela fase de expedientes. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas nos convida para a sessão especial em homenagem ao Dia do Economista. Às 11 horas, nós iremos agradecer do dia 16/8, ou seja, na data de hoje, convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas ao nosso prezado amigo deputado Miquéas Matias Fernandes, a realizar-se amanhã, às 17 horas. Eu tentarei me fazer presente e convido os demais conselheiros, até pelo carinho e afeto que eu tenho ao grande advogado e deputado Miquéas Matias Fernandes. Que horas é amanhã? Amanhã será às 11 horas. Da manhã. Da manhã. Convite da Assembleia Legislativa para a sessão especial em homenagem à Escola Militar de Administração da Polícia Militar, a realizar-se às 11 horas do dia 18. Eu não estarei presente, estarei em Brasília, em audiência com o senhor presidente Michel Temer, com os demais presidentes dos tribunais de contas. Convite do comandante da Polícia Militar da Amazônia para a solenidade alusiva ao Dia do Soldado, às 8h30 do dia 25. Esta presidência se fará presente. Convite da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para audiência pública a respeito da cobrança de PVA em veículos que já deveriam ter sido registrados à baixa no sistema por possuírem mais de 10 anos. Nós agradecemos o convite do dia 30/8. Na fase de indicações e propostas, está facultada a palavra aos senhores conselheiros, auditores e ao procurador-geral. Eu peço a palavra, excelência. Pela precedência, o nosso eminente decano, conselheiro Júlio Cabral. Excelência, em primeiro lugar, para falar da minha satisfação, estar de volta aqui ao plenário, convívio de Vossa Excelência, depois de férias, é sempre um prazer. E também comunicar ao plenário, registrar, que o auditor, em substituição a este conselheiro relator, Alípio Reis Firmo Filho, deferiu a medida cautelar suscitada pelo Ministério Público nos autos do processo 13056 de 2016, referente à concorrência pública número 1 de 2016, do município de Tabatinga, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de engenharia para a construção de uma contenção de erosão na orla de Tabatinga. Era isto, Excelência. Muito obrigado pela atenção. Continua facultada a palavra. Passo, pela ordem, ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Presidente, é só para lembrar, inclusive conversando pessoalmente com o procurador Carlos Alberto, há uns 3 anos atrás, foi sugerido pelo Sua Excelência o Procurador, quando exercia o cargo de Procurador-Geral, naquele biênio, que fosse feito levantamento em todas as prefeituras e câmaras municipais onde haveria controle interno. Eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que solicitasse informações desse processo, que virou um processo, não é isso? Para que nós pudéssemos dar vazão à intenção que proponho de que nós possamos acompanhar mais de perto para que nós possamos ter esse controle interno. Nós tivemos recentemente um prejuízo e um retrocesso, digamos assim, em que o STF retirou prerrogativas dos tribunais. E, obviamente, isso pode ser mudado, mas até que se resolva essa questão, é importante que nós demos vazão a um acompanhamento mais a miúde para que
o controle preventivo, o controle social, o controle ambiental possa ser efetivamente realizado de uma forma muito mais pungente, muito mais forte. É o que propõe, Excelência. Estamos de pleno acordo. Essa presidência, inclusive, não tão somente com relação a questões ambientais, nós nos pronunciamos ontem e está muito bem repercutida na mídia, e aqui gostaria de parabenizar a nossa assessoria de imprensa, na pessoa do nosso grande jornalista Elvis, que já vem assessorando essa Corte de Contas a várias presidências. Os tribunais de contas são responsáveis por mais de 80% dos processos que causam os afastamentos das urnas de verdadeiros gatunos, de pessoas que não têm o bom trato com o erário público. Eu não teria outra palavra para descrever esses gestores que já são useiro e vezeiro com relação a práticas indevidas com relação a recursos públicos. Eu respeito, como presidente do Tribunal de Contas, como cidadão, a apertada decisão da nossa maior Corte de Justiça. Digo apertada decisão pelo fato de ter sido 6-5 votos, ou seja, até os eminentes ministros divergem com relação ao posicionamento. E entendo que não está muito clara, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Érico, conselheiro Iara, conselheiro Mário de Mello, auditor Alípio, auditor Mário Filho, procurador, nosso eminente procurador-geral, que representa aqui o Ministério Público de Contas, procurador Carlos Alberto, e ficam algumas dúvidas, principalmente com relação a convênios, com relação a verbas estaduais, com relação a verbas federais, e aqui eu questiono aos eminentes conselheiros como é que ficariam verbas federais aplicadas Brasil afora. Vamos pegar a Prefeitura de Sobradinho, Prefeitura de Itamaraty, que, porventura, tenha uma verba do governo federal que não foi aplicada ou foi mal aplicada. Como é que fica, conselheiro Érico? Ela está sujeita ao colegiado de vereadores daquele município? Uma verba que foi mal aplicada, mal gerida no estado do Rio Grande do Sul. Sendo federal, Excelência, eu entendo que é como anteriormente. Não, eu também, Excelência. Sempre. Agora, o que eu entendo é que não vamos esperar o acordo, não vamos esperar sentar a poeira. O próprio Tribunal de Contas, ele está na minha opinião, discutindo internamente. Nós teremos uma discussão dos presidentes dos tribunais de contas, que será amanhã à noite, na quarta-feira. Na quinta-feira teremos uma reunião às 9h30 da manhã no TCDF. Depois teremos uma reunião no Palácio da Alvorada com o presidente Michel Temer, para tratarmos de outro tema, com os presidentes dos tribunais de contas. E devemos ter outra reunião em São Paulo, na sexta-feira, a ser confirmada, para nos posicionarmos de forma unificada. Como disse, entendo eu que a opinião pública, a sociedade, estava muito bem entrosada com a questão dos fichas limpas, e não sabia que o maior instrumento, conselheiro Mário de Mello, eram os tribunais de contas. Eu sempre costumo, como um cidadão otimista, conselheiro Érico Desterro, acreditar que esse copo está meio cheio, nunca está meio vazio. Eu conversava com o presidente Valdecir, da nossa Tricom, eu vejo isso como algo muito bom para os tribunais de contas. Eles passaram a saber que nós existimos. Que as pessoas falavam da ficha limpa,
Não sabia que os tribunais de contas, conselheiro Júlio Pinheiro, eram responsáveis por mais de 80% dos processos que demonstravam as marmotas dos gestores Brasil afora. Então, agora, eles sabem o quanto nós somos importantes, o quanto o controle externo dos tribunais de contas, o quanto a qualidade dos nossos técnicos, minha prezada Cátia Lobo, que está aqui presente, e os demais funcionários aqui do Tribunal de Contas, são importantes Brasil afora. Estão vendo que nós existimos. Então, entendam que nós sairemos fortalecidos, conselheira Yara, depois dessa discussão. Precisam dos nossos técnicos, precisam do nosso Ministério Público de Contas Especial, procurador Carlos Alberto, e dos nossos conselheiros, para que nós possamos emitir os nossos julgamentos, que com certeza irão ser fortalecidos Brasil afora. Esta é a minha modesta opinião, que com certeza nós iremos nos posicionar no colegiado de presidentes amanhã à noite, na quinta e na sexta-feira. Retorno a palavra ao conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, acabei de remeter para o grupo uma entrevista de mais de 5 minutos de um dos ministros que votou contra que votou a favor desse retrocesso. Então, me encaminhei, não sei se já haviam recebido, analise, acabei de encaminhar. Porque quando estava vindo para cá, recebi e acabei de encaminhar, e façam uma análise da forma como foi colocada e dos questionamentos que foram feitos ao ministro, que Vossas Excelências chegarão à mesma conclusão que Vossa Excelência acaba de chegar. Presidente, por favor. O conselheiro Júlio Pinheiro... Palavra ao procurador Carlos Alberto. O conselheiro Júlio Pinheiro falou sobre a questão do controle interno dos órgãos. Houve lá atrás realmente uma demanda nesse sentido, mas agora, recente, nesses últimos dias, foi criado no âmbito do Ministério Público de Contas uma coordenadoria de transparência orçamentária, acesso à informação pública e controle interno. E a doutora Evelyn, junto com a Procuradoria-Geral, está fazendo, nesse momento, uma pesquisa atualizada do controle interno em todo o âmbito da administração pública do Amazonas, e isso será repassado para Vossas Excelências também, compartilhado. Senhor presidente. Conselheiro Érico Esteves Silva. Bom dia a todos. Na sessão da sexta-feira, presidida pela conselheira Yara, sessão extraordinária, nós tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias sobre essa recente decisão. Vossa Excelência não estava presente. E hoje mesmo, ou ontem, eu tive a oportunidade de parabenizar Vossa Excelência quando vi que tinha tomado a decisão, para mim, absolutamente correta, de encaminhar a lista final sem retirar de lá nenhum nome. A mim parece exatamente o que deveria ter sido feito. Por quê? Primeiro que ao Tribunal de Contas não cabe dizer quem está elegível ou não. Cabe ao Tribunal de Contas prestar contas à Justiça Eleitoral da sua atividade nos últimos anos e que alcança os 8 anos, eventualmente, de algum desses gestores. Então, se emitiu parecer prévio, se julgou. Esta é uma questão que, daqui para frente, nós vamos ter que tratar, mas foi o que nós fizemos até então e fazíamos também com base na mais recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que afirmava, já para as eleições de 2014, que o que deveria prevalecer era a decisão do Tribunal de Contas se o gestor fosse o ordenador da despesa, evidentemente, que é o caso dos municípios, na grande maioria dos municípios brasileiros. Bom, então, acho que os tribunais precisam realmente dessas reuniões e buscar um discurso único, um posicionamento único sobre como vai tratar daqui para frente o controle das contas municipais. A questão me passou também pela cabeça a questão das transferências voluntárias. Nós continuaremos a julgar as transferências voluntárias?
O TCU, que não teve muita participação, diga-se de passagem, nessa história, no que diz respeito a tentar mostrar, sensibilizar o Supremo sobre o caminho que se tinha que tomar, né? Deixou isso um pouco para o lado, mas o Supremo hoje julga as verbas, as transferências voluntárias, hoje não sempre julgou, feitas aos governos estaduais e feitas aos municípios. Não é? Isso vai se modificar? Nós vamos deixar de julgar as transferências voluntárias feitas? Vamos extinguir o DATV? Eu penso que não. Eu penso que a resposta é negativa. Há claramente um inciso dentro do artigo 71 que determina ao Tribunal de Contas que faça o julgamento daqueles que ordenam a despesa, e aí o governador assume essa condição, se firma um convênio, ou os prefeitos assumem essa condição, se firmam o convênio, e, portanto, eu acredito que isto não vai mudar. Mas Vossa Excelência tem razão. O que mais me preocupou nesse julgamento não foi o resultado final. O que mais me preocupa neste julgamento do STF foram alguns fundamentos utilizados pelos ministros. Se nós olharmos, eu não sei se é isto que o conselheiro Júlio Pinheiro quer chamar a atenção, mas se nós olharmos os fundamentos utilizados para negar a competência do tribunal sobre esse assunto, é de estarrecer, é de preocupar para o futuro. Ali praticamente se diz que o Tribunal de Contas não tem a função de julgar, muito embora a Constituição diga com todas as letras, no inciso 2, que cabe ao tribunal julgar, né? E, ao mesmo tempo que eu vi argumentos dizendo assim, olha, nós temos que nos ater à Constituição e, portanto, o chefe do Executivo ele não pode ser julgado pelo Tribunal de Contas. Ao mesmo tempo que eu ouvi isto, eu ouvi também que não há julgamento dentro do Tribunal de Contas, embora a Constituição claramente diga que, numa determinada competência, cabe ao Tribunal de Contas julgar. Então, é realmente de se buscar rever esta decisão. Já conversei com o conselheiro Mário de Mello, que parece que vai acompanhar Vossa Excelência, e, se eu pudesse, de alguma maneira, lhe dizer algo, eu acredito que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, com alguma... talvez pudessem tentar rapidamente sinalizar com embargos de declaração desta decisão. Essa decisão ainda, me parece, tem os seus efeitos suspensos, não sei se foi publicada a decisão, então não deveria valer, inclusive, por enquanto, e com os embargos de declaração, essa decisão fica suspensa, até que nós possamos refletir um pouco melhor sobre isso. Então, se eu pudesse colaborar de alguma maneira com esta discussão, seria essa, de se providenciar embargos de declaração para tentar esclarecer, inclusive, alguns aspectos, não é? Inclusive, que vão fundamentar o voto, porque o voto do relator ele é vencido. Aliás, um excelente voto, diga-se de passagem, no meu modo de ver. O relator votou muito bem, fez a distinção que todos nós conhecemos, mas, infelizmente, a divergência prevaleceu, respeito, mas com ela discordo vivamente, não é? Quem sou eu para discordar, mas alguém já disse, não sei quem, que o Supremo Tribunal Federal é o órgão da justiça que tem o direito de errar por último, não é? Enfim. Então, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela atitude de manter a lista do jeito que está. Nós temos que colaborar com a Justiça Eleitoral, se ela, a Justiça, nos pedir que diga quais aqueles... Eu acho que isso já está discriminado, pelo que eu vi. Mas aqueles que estão sendo julgados foram condenados em contas de convênio e outros não. Aliás, hoje, na crítica, tem uma reportagem com o procurador eleitoral, o doutor Vitor, em que, ainda bem, ele faz essa distinção e disse que ele
irá pugnar pela inelegibilidade daqueles que, tendo sido condenados pelo Tribunal de Contas, foram em processos de transferência voluntários, o que já é uma luz, pelo menos no fim do túnel, não é? Fico feliz com isto e eu espero que nós consigamos, não sei se rapidamente, mas de alguma maneira convencer o Supremo Tribunal Federal da necessidade de reverter essa decisão e, como disse Vossa Excelência, uma decisão apertadíssima. No mínimo, é uma questão que não está pacificada. Longe de estar pacificada, 6-5, é longe de estar esse entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, conselheiro Érico, só para crescer, Por favor. talvez essa posição, até certo ponto, simplista, por exemplo, um dos argumentos, Vossa Excelência, se abrirem entrevista, vão chegar a conclusões absolutamente claras em função do que foi indagado pelo repórter ao ministro. Simplista de que os tribunais de contas são órgão auxiliar do Poder Legislativo. Quando, na verdade, isso é um absurdo, que não tem, obviamente, respeitando a posição daqueles que defendem a tese, mas que não subsiste. Exatamente esse é o ponto principal. Ao analisarem essa entrevista, que passei há pouco para os senhores, Vossas Excelências vão ver que há fragilidade na argumentação para sustentação da tese. Há muita fragilidade. E eu não tenho dúvida, acho que os embargos de declaração necessariamente não vão modificar, porque o efeito infringente não está aí caracterizado, mas o que nós precisamos entender, conselheiro Érico, e Vossa Excelência, nesse ponto, levanta a discussão e a tese de uma forma muito concreta, e o presidente endossou, e, aliás, merece também os nossos aplausos pela posição aberta. Eu vi Vossa Excelência contestando a decisão do Supremo, que é um direito de qualquer um de nós. O Supremo já voltou atrás, um dia depois de uma decisão tomada equivocada. Eu lembro, na época, uma decisão com relação ao Instituto Chico Mendes, salvo engano, isso uns 3 anos atrás. E porque, eventualmente, pode não voltar atrás numa situação como essa, que, ao nosso ver, não tenho dúvida de todos aqui, não subsiste por conta da fragilidade da argumentação. Eu peço encarecidamente depois que Vossa Excelência assista e verifiquem quão frágil é a argumentação que foi adotada, com todo respeito às posições dos 6 ministros que divergiram do relator. Continua facultada a palavra. Não havendo mais nenhuma manifestação, iremos passar à nossa distribuição, feita pelo nosso maestro do plenário, nosso prezado Mirtil Levi Filho. Nosso decano, número 7. Júlio Pinheiro, um novo visual, número 5. Conselheiro Érico, número 2. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, 1. Conselheiro Iara, 6. Conselheiro Mário de Mello, lote 4. Auditor Mário Filho, 3. Auditor Alípio Reis Firmo Filho, lote 8. Passamos à pauta dos julgamentos adiados, onde temos exatamente 3 processos. O primeiro processo dos adiados é de nosso decano, processo de número 672/2016, versam os autos, recurso de revisão interposto pelo senhor Pedro Duarte Guedes, em face ao acórdão 837/2015, Tribunal Pleno, exarado nos autos do processo número 1238. Há um destaque da conselheira Iara, que não juntou manifestação ao julgamento. Era um pedido de vista, creio que a senhora não se manifestou. Pacificado, registro tão somente o impedimento
do conselheiro Júlio Pinheiro e do, à época, conselheiro convocado, Mário José Moraes Costa Filho. Então, está aprovado, de acordo com o voto do eminente relator. Passamos à pauta na condição de auditor, Alípio Reis Firmo Filho, no processo de número 11.388/2015, prestação de contas anuais do senhor Everton Estevam de Souza, presidente da Câmara Municipal de Manaquiri. Existe uma manifestação da conselheira Yara. Na realidade, ela não se manifestou através do sistema. Eles estão pacificados. No último processo dos adiados, existe, versam os autos sindicatos fazendários do Estado do Amazonas, processo número 1402, 2016, do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Há um destaque do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, registrando impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, auditor Mário Moraes Costa Filho e Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, ou seja, os três impedidos. E temos um voto de vista do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, mas existe aqui uma solicitação de vistas do procurador Carlos Alberto. Eu gostaria de conceder vistas, então, ao procurador, e retornamos na próxima sessão, já tentando votarmos com as Presidente, o nosso considerações. pedido de vista era para exatamente sugerir ouvirmos a manifestação do procurador. Então, ficou... A harmonia dessa Da corte harmonia. é sempre latente a todos. Então, não temos mais nenhum processo dos adiados. Passamos à pauta dos julgamentos ordinários. Na pauta do eminente decano Júlio Cabral, temos 5 processos, dos quais todos aprovados por unanimidade de acordo com o vosso voto, excetuando o processo de número 1439, que é uma solicitação de vistas do eminente procurador Carlos Alberto. Carlos Alberto, exato. Na pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Pois não, Senhor excelência. presidente, eu gostaria de pedir vista, na pauta do processo do nosso querido conselheiro Júlio Pinheiro, do processo 1535/2015. Concedido vista. Processo 1535. Senhor presidente, Pois não, excelência. no processo 643, que é um recurso que a conselheira Yara fez um destaque, solicitando sobrestamento, eu vou acompanhar o posicionamento da conselheira Yara só em função de que o processo originário, a questão de relevância jurídica que foi levantada, que é da relatoria do conselheiro Alípio, foi solicitada a vista pelo Procurador-Geral Carlos Alberto. Nessa situação, Vossa Excelência Fica sobrestada até aquela decisão. mantém o pedido Qual é de o vista? processo, excelência? É o processo 643, recurso ordinário interposto pela senhora Maria Úrsula Almeida Matos Rousseau, em face à decisão 1440. Eu questiono... Mas eu creio que o relator original era eu, não o conselheiro Alípio. Não, Vossa Excelência foi impedido, está impedido. Sim, por ser o relator original, não. Ah, tá bom. Perfeito. Tá certo. Mas eu estou impedido nesse processo. Tá. Eu opino pelo sobrestamento. É o principal. Então é igual, harmonizou. A Está pergunta- sobrestado, então? Não, só uma pergunta. Isso vai ser... vai haver uma decisão pelo sobrestamento? Ele pediu vista. Está envolvido com a questão juridicamente relevante da Cefaz, conselheiro. Mas então nós estamos decidindo que vamos sobrestar? Ou o processo vai ser retirado de pauta? Eu estou opinando pelo sobrestamento, até ser decidida a questão Vou juridicamente fazer que nem o relevante. Bernardo da reunião de família com os irmãos mais velhos. Posso falar? Se me permitem, existia um prévio pedido de vista. Certo. Só que o conselheiro Júlio Pinheiro, disse que ele iria se posicionar pelo sobrestamento.
eu questionei o procurador se ele mantém o pedido de vista. Ele me falou que não, que o pedido de vista seria para ele voltar com a solicitação de sobrestamento. Para ganharmos tempo, eu pergunto se ele aceita o sobrestamento. Ele falou que sim. Então, agora, o que eu faço? Inverto a pauta, 2 processos antes, e pergunto, os senhores concordam com o sobrestamento? Tá certo, Sim. tudo isso eu tinha entendido. O que eu quero saber é o seguinte, nós vamos decidir sobre estar o processo? Em- Sobrestamento. Eu poderia retirar pura e simplesmente de vista o processo. Então, para evitar... Tudo isso eu senhor já presidente, entendi. Eu estou perguntando se nós estamos Até- decidindo, nós vamos até lavrar uma decisão. decisão hoje, sobrestando o processo, nós vamos lavrar a decisão? Porque quando é assim, até onde eu sei, é uma disposição regimental que determina o sobrestamento Sim, excelência. e, portanto, o processo fica lá parado sem precisar de decisão. Mas já tá acatado Eu sou o contra. sobrestamento. Já está acatado o Pois bem, eu sou sobrestamento. contra o sobrestamento. Já está acatado o sobrestamento. Não, pela maioria, Não, porque eu sou acatado contra. por mim. Então, vamos submeter a votos, então, para ficar democraticamente no colegiado. Como vota o eminente decano Júlio Cabral? Aí todos vão ter que vir para cá. Vai ser difícil o quê, conselheiro? Votar pelo sobrestamento ou não. Senhor presidente... Mas já, eu pra acompanho evitar o conselheiro conflito- Júlio Pinheiro. Eu acompanho o conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência, eminente conselheira Iara, Foi quem propôs. mantém Pelo fato de meu gabinete já ver processos que são sobrestados, esperando essa decisão, que eu gostaria que desse uma celeridade dessa decisão. Ok, Excelência. Certo? O que precisa ficar em claro, presidente, Sim. é o seguinte, aqui está, a conselheira Yara também tem processo dessa natureza e estão lá no gabinete dela, sobrestados. Não precisa de trazer ao plenário para sobrestar. Senhor Isso é uma presidente, disposição regimental. Eu trouxe o processo para ser julgado. Eu acatei o posicionamento Então da é para conselheira. retirar de pauta. Vossa Excelência há de convir que eu simplesmente atendi o pleito da conselheira porque não vi prejuízo. Retirar de pauta ou sobrestar vai ser julgado a posteriori. Então retire, excelência. Excelência, para evitar maiores confusões, retirar de pauta está. Muito obrigado pela pacificação. Obrigado. Então, o processo foi retirado de pauta. Voltamos à pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, no processo de número 12.433, registrando o impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva. Presidente, é uma questão de ordem. Pois nesse não, processo. Excelência. Esse processo, na verdade, está pendente do embargo de declaração. Sim. Vamos, Manuel Figueiredo Correia. No entendimento do Ministério Público, esse processo, esse embargo foi proposto 2 meses após a publicação da decisão. Portanto, é intempestivo. Sim. Não deve sequer ser conhecido. É exatamente esse o posicionamento do relator. É o voto do relator, Excelência, não conhecimento. Podemos, então, harmoniosamente seguir? Podemos, relator? Então, por unanimidade, após a manifestação por ser um embargo do eminente representante do Ministério Público, passamos agora ao processo de número 594, de 2016, versam os autos, também da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, recurso de revisão interposto pela senhora Maria da Conceição Celestino Brito, em face à decisão 30 de 2011 da primeira Câmara. Existe um destaque do conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, Já é conhecido, Excelência. mais do que reconhecido nesta Corte de Contas. Então, eu posso dizer que o conselheiro Érico foi vencido, por maioria, mantido o voto do eminente relator.
Os demais processos de vossa pauta estão todos aprovados de acordo, por unanimidade, de acordo com o vosso voto. Passamos à pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, onde temos o processo de número 10.270, a solicitação de vistas do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, com a solicitação de vistas, concedidas por essa presidência. Senhor presidente, Pois não, excelência. junto com este processo está o 10.242/2013. Terá que seguir o mesmo caminho. Então, que... Só É o um minutinho. 249, 10.249. Pois não, excelência. Eu estou vendo é o aqui 242, 10.242 de 2013, que é uma representação e que está apensa ao que foi pedido vista. Aí tem o 10.249, que também é apenso. Então, todos esses... Tem mais, excelência, só um minutinho. 10.098. Ah, não. Mas agora eu quero fazer uma observação. Pois não, excelência. Os outros processos também são de Parintins. Esse processo que foi pedido vista é de Parintins, referente a um determinado exercício. O outro processo que está na minha pauta também é uma prestação de Parintins. Prestação de conta de Parintins, essa de 2013. E os processos restantes estão anexos a este. E eu vou retirar este processo de pauta, porque nós estamos no meio do processo eleitoral e eu vou julgar esses dois processos juntos. Um é de um gestor, outro é de outro gestor. E eu vou julgar os processos juntos. Então, quando ambos estiverem prontos para julgamento, quer dizer, todos os pedidos de vista tiverem sido feitos, eu vou trazer os dois juntos para julgamento. Como foi retirado um, eu estou retirando de pauta todos os outros que dizem respeito ao outro ordenador da despesa. Só para aclarar aqui na minha cabeça, qual é o que Vossa Excelência está tirando de pauta? 11.077 de 2014, só que os outros são anexos. Ah, entendi. 10.097 e 10.035. Ok, Eram duas prestações de contas de Parintins que eu tenho. tá. E todos os processos da minha pauta estão ligados ou a um ou ao outro. Como um foi pedido, Então, um é garantido e outro é caprichoso. mais ou menos isso. Está suspenso. É. Passamos à pauta da eminente conselheira Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, onde há um pedido de vista do processo número 15.088/2010, do eminente procurador Carlos Alberto, concedido por esta presidência. No processo de número 15.088, ok. Então, os demais processos de vossa pauta só é o Júlio Pinheiro, que é ACP, conhecido e aprovado com destaque do conselheiro Júlio Pinheiro. Os demais processos de vossa pauta estão todos aprovados por unanimidade deste colegiado, eminente conselheira Iara. Na pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, a solicitação de vistas do eminente procurador Carlos Alberto, no processo 2131 de 2016. Excelência, Pois não, eu queria excelência. fazer uma observação. Pois não. Eu quero retirar o meu pedido de vista nesse processo e apenas fazer uma observação, fazer um registro, que a palavra aliunde e a palavra alhures, elas terminam tendo a mesma raiz. Alhures em algum lugar, aliunde de algum lugar. Então, a lei 9784 de 99, no seu artigo 50, ela pormenoriza a questão da motivação, que a Constituição manda toda decisão ser motivada. E lá fala do cabimento da motivação aliunde, ou seja, a motivação que vem de algum lugar. Então, é perfeitamente cabível que o magistrado, no caso, Vossas Excelências, possam fundamentar uma decisão com base em uma decisão ministerial. Tá? Eu só queria fazer essa observação, mas eu retiro a minha vista.
retirado à vista. Não há destaque, está aprovado de acordo com o voto condutor, como os demais processos da pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, registrando só no processo de número 10.982, o ACP já posicionado pelo conselheiro Júlio Pinheiro, conhecido por esta Corte de Contas. Os processos do conselheiro convocado Mário José Moraes de Costa Filho estão todos aprovados de acordo com o colegiado por unanimidade. Os processos do auditor Alípio, que são de número 4, tem destaque somente no número 2.550, que é a CP do conselheiro Júlio Pinheiro, que está feito o devido registro e estão os demais aprovados de acordo com o pleno por unanimidade. Passamos agora à nossa pauta administrativa, que não possui destaque, mas concedo o tempo necessário para todos os senhores para suas manifestações em sessão, se assim entenderem. Não havendo nenhuma manifestação, considero aprovada por unanimidade nossa pauta administrativa e convoco os senhores conselheiros, auditores e o procurador-geral para a nossa próxima reunião, que será dia 23, no horário regimental. Agradeço a todos pela presença, pela harmonia e, acima de tudo, pelos relevantes serviços a esta Corte de Contas prestado por todos os senhores funcionários. Muito obrigado.